Boa tarde a todos, Shabbat Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre a sua vida e da sua família. Vou passar para vocês a nossa porção de hoje, que ela se inicia em Números, capítulo 4, versículo 21, e termina no capítulo 7, versículo 89, como está aí na tela para vocês. As sociedades antigas, elas eram hierárquicas. O povo era pobre, passava fome, eram geralmente analfabetos. Eles foram usados pelos governantes como um meio de riqueza e poder e não tinham direitos individuais. Eles formavam uma vasta força de trabalho que foi recrutada e frequentemente eles eram usados para construir edifícios monumentais para glorificar os reis. Os governantes geralmente tinham poder absoluto de vida e morte sobre os seus súditos. Eles não eram apenas reis e faraós, e também chefes de estado. Eles possuíam uma alta posição religiosa e eram considerados filhos dos deuses. Seu poder não tinha nada a ver com o desejo dos governados. Assim como o leão governa o reino animal, os reis governavam suas populações. A Torá é uma polêmica contra essa maneira de ver as coisas. Não apenas reis, mas todos nós, independente da cor, cultura, credo, classe, somos a imagem e semelhança de Deus. Na Torá, Deus convoca o povo a dar os primeiros passos para que eles possam se tornar uma sociedade igualitária, ou seja, uma sociedade na qual a dignidade, em hebraico kavod, não depende de poder ou de riqueza. O título mais alto concedido a Moisés na Torá é que ele foi julgado como servo de Deus. Seu maior louvor era que ele era muito humilde, mais do que qualquer outra pessoa na terra, como diz lá em Números 12, 3. Vou pôr aqui para vocês poderem ver esse versículo. O orgulho de um homem o abaterá, mas os humildes de espírito reterão a honra. Está lá em Provérbios 23, 29, 3. A Torá, ela nos aponta na direção de um mundo ideal. Mas nem por isso ela está supondo que nós já alcançamos ou que estamos perto de alcançar esse ideal. As pessoas que Moisés liderou, como muitos de nós hoje, ainda eram propensos à ambição, vaidade e autoestima demasiadamente elevada.
Eles ainda tinham o desejo humano de serem honrados, terem status e regalias. E Moisés teve que reconhecer esse fato. Seria uma importante fonte de conflito nos meses e anos seguintes. De quem os israelitas estavam com inveja? A maioria deles não aspirava a ser Moisés. Ele era, afinal, o homem que falava com Deus e com quem Deus falava. Para eles, Deus realizou milagres através de Moisés. Trouxe pragas contra os egípcios, dividiu o Mar Vermelho e deu ao povo água de uma rocha e maná vindo do céu. Poucos teriam tido a arrogância de acreditar que poderiam fazer alguma dessas coisas. Mas eles tinham motivo para se ressentir, pois a liderança religiosa estava confinada a uma tribo, Levi, e a uma família dessa tribo, que eram os Cohanim. Agora que o tabernáculo deveria ser consagrado e as pessoas estavam prestes a começar a segunda metade da sua jornada, agora saindo do Sinai e indo para a terra prometida, havia um risco real de inveja e animosidade. Isso é uma constante, né, ao longo da história. Shakespeare disse: desejamos o presente deste homem e o escopo deste homem. Quer dizer, deseja ser esse homem e o intento também desse homem. Ésquilo disse: são muito poucos homens que honram. São muitos poucos homens que honram sem invejar um amigo que prosperou. Goethe alertou que há apenas um passo de distância para a inveja virar ódio. E os judeus sabem disso muito bem, porque sofreram isso na própria pele. Muitas vezes, essa inveja, ela se transforma em ódio com consequências trágicas. Os líderes precisavam estar cientes dos perigos da inveja, especialmente quando vem das pessoas que lideram. Nele, nós vemos Moisés, confrontando 3 fontes potenciais de inveja. A primeira estava dentro da tribo de Levi. Eles tinham motivos para se ressentir do fato de o sacerdócio ter ido para apenas um homem e seus descendentes, que era Arão. O segundo tinha a ver com indivíduos que não eram da tribo de Levi, nem da família de Arão, mas que sentiam que tinham direito de serem santos e terem um relacionamento especial com Deus, que eram os Cohanim. A terceira tinha a ver com a liderança das outras tribos, que poderiam se sentir deixadas de fora, deixadas de lado do serviço do tabernáculo. Vemos Moisés lidando com todos esses perigos potenciais. Primeiro, ele atribui a cada clã sacerdotal um papel especial no transporte de vasos, móveis e as estruturas do tabernáculo, sempre que as pessoas viajavam de um lugar para outro. Os objetos mais sagrados deveriam ser carregados pelo clã de Corá. Os gersonitas
levavam os panos, as coberturas e as cortinas. Os meraritas deveriam carregar as tábuas, barras, postes, soquetes que compunham a estrutura do tabernáculo. Cada clã deveria ter um papel especial nas solenidades. Em seguida, ele lida com indivíduos que aspiram a um nível mais alto de santidade. Parece que esta é a lógica nazarita, né, dos nazireus. O indivíduo que promete se separar para o Senhor, como está lá em Números 6, 2. O nazireu, ele não deveria beber vinho ou qualquer outro produto vindo da uva. Ele não podia cortar o cabelo e ele também não podia se contaminar com os mortos e também só poderia comer a comida kasher. Tornar-se nazireu era uma maneira de assumir, pelo menos temporariamente, um tipo de separação associada ao sacerdócio. Seria um grau extra, porém voluntário, de santidade. Por fim, ele se volta para a liderança das tribos. O capítulo 7 é um capítulo altamente repetitivo da nossa paraxá. Ele vai relacionar as ofertas de cada uma das tribos na ocasião da dedicação do altar. Só que as ofertas, elas eram idênticas. E a Torá, ela poderia ter abreviado, né, esse texto tão longo, descrevendo os presentes trazidos apenas por uma tribo e afirmando que era o mesmo para as outras. Mas a pura repetição tem um efeito de enfatizar o fato de que cada tribo teve o seu momento de glória, cada um dando a casa de Deus e adquirindo a sua parte nessa honra de doar para a casa de Deus. E assim também será com a nossa congregação quando a inaugurarmos. Todos terão a oportunidade de doar. Esse episódio de Naso são suficientes para sinalizar algo que todo líder e todo grupo precisa levar a sério. Quando as pessoas aceitam, em princípio, a igual dignidade de todos e veem a liderança como um serviço, essas paixões disfuncionais, elas tendem a morrer. As pessoas ainda se ressentem do sucesso dos outros. Eles ainda sentem que a honra foi para os outros quando deveria ter sido para eles. O rabino Elazar disse: inveja, luxúria e busca da honra expulsam uma pessoa do mundo vindouro. O fato de serem emoções destrutivas não impede que algumas pessoas as sintam. E isso, de vez em quando, pode pôr em risco a harmonia do grupo. Essa é uma das razões pelas quais um líder deve ser humilde. Ele não deve sentir nenhuma dessas coisas, mas um líder também deve estar ciente de que nem todos são humildes. Todo Moisés
tem um Cora, todo Júlio César tem um Cássius, todo Duncan tem um Macbeth, e todo Otelo tem seu Iago. Nós estamos falando de Júlio César no caso do Império Romano, e esses personagens, Duncan, Macbeth e Otelo e Iago são de Shakespeare. Em muitos grupos existe um potencial causador de problemas, que é uma sensação de prejuízo à sua própria autoestima. Esses geralmente são os inimigos mais mortais de um líder e podem causar grandes danos ao grupo. Não há como eliminar completamente o perigo, mas Moisés, nessa paraxá da semana, nessa porção da semana, nos diz como nos comportar. Honre a todos igualmente e preste atenção especial a grupos descontentes. Faça com que cada um se sinta valorizado. Dê a todos um momento sob os holofotes, mesmo que de maneira cerimonial. Dê um exemplo pessoal de humildade. Deixe claro para todos que liderança é serviço, não uma forma de status. Encontre maneiras pelas quais pessoas com uma paixão específica possam expressá-la e garanta que todos tenham a chance de contribuir. Não existe uma maneira segura de evitar a inveja, mas existem maneiras de minimizá-la. E nossa paraxá é uma lição objetiva de como fazê-lo. Olhando para o parlamento de Israel, o Knesset, lá é um edifício que abriga uma extraordinária variedade de exposições. Existem itens contando toda a história da diáspora. Há uma grande coleção de ídolos e imagens esculpidas da antiga Canaã, lembrando, né, do que os nossos ancestrais se separaram. Mas, sob muitos aspectos, a exposição mais notável é um pequeno fragmento de pergaminho que contém apenas 15 palavras. O que torna especial esse pedaço de pergaminho é que ele é o mais antigo fragmento sobrevivente da literatura bíblica. Ele tem cerca de 2.700 anos. Ele é da época do primeiro templo, aquele que foi construído por Salomão. Ele é tão antigo que não foi escrito em hebraico, ele foi escrito na antiga escrita semítica, que é o primeiro alfabeto conhecido pela humanidade. O que é que sobreviveu a 27 séculos, que é a metade da história da civilização? Por um maravilhoso golpe divino, ele contém a fórmula litúrgica mais antiga em uso regular, que são as bênçãos sacerdotais estabelecidas na porção de hoje. Porque alguém as escreveu nesse pedaço de pergaminho, é impossível dizer. Embora chegue-se à conclusão que tinha sido usado como uma bênção. E eu acho emocionante que essas palavras ditas
pela primeira vez há tanto tempo, ainda permanecem conosco em nossas orações. A Torá apresenta essas bênçãos em uma passagem simples, está lá em Números 6, 24 e 26, que eu vou colocar aqui para vocês. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e ordena-lhes: assim abençoareis os filhos de Israel. E direi a eles: Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Está no versículo 24. No 25, fala o seguinte: faça Yahvé resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Note que a palavra Yahvé, né, no original, está o tetagrama, né, o Yud, Rei, Vav, Rei. No 26, ele diz o seguinte: que Yahvé revele a ti a tua face de amor e te conceda a paz. E no 27, assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas, e eu os abençoarei. Aqui eu pus o texto, né, tá em inglês e hebraico, e queria chamar a atenção para vocês que prestassem atenção nesse texto. Eu marquei colorido a primeira frase, né, com vermelho, azul e verde. Então, a estrutura literária, ela é precisa. Né? A primeira linha, ela tem 3 palavras: vermelho, azul e verde. A segunda linha, ela tem 5 palavras: vermelho, azul e verde, um tom mais ou menos tijolo e um roxo. E a terceira linha tem 7 palavras. Além das que eu falei, ainda tem aqui embaixo, não sei se dá para vocês ver logo abaixo tem a frase, porque não coube, logo abaixo dela tem mais uma palavrinha aí. Esses números, né, 3, 5 e 7, esses números primos, eles têm um significado especial nos livros de Moisés. 3, 5 e 7 sempre significam uma palavra-chave. Igualmente, é importante vocês notarem que no primeiro versículo da bênção, né, no 24, que está aí, ele possui 15 letras. 15 é 3 vezes 5. O segundo, que está no versículo 25, ele tem
20 letras, que é 4 vezes 5. E o terceiro, o 26, ele tem 25 letras, 5 vezes 5. Qual é o significado dessas bênçãos? Vamos ver a primeira, que está em número 624. O Senhor te abençoe e te proteja. Bênção nos livros mosaicos quase sempre significa bênção física, material. Portanto, se você obedecer fielmente aos mandamentos que estou lhe dando hoje, amar o Senhor seu Deus e servi-lo com todo o seu coração e com toda a sua alma, enviarei chuva em sua terra nessa estação, tanto no outono quanto na primavera, para que você possa colher grãos, vinho novo e óleo. Fornecerei erva nos campos para o seu gado, e você comerá e ficará satisfeito. Isso está em Deuteronômio 6. Contra essa ideia básica de muitos outros sistemas de fé, muitos abraçam a pobreza, como, por exemplo, o ascetismo, né, que é uma doutrina que defende a abstenção do prazer. O judaísmo defende que o mundo, como foi criação de Deus, ele é fundamentalmente bom. E é no mundo físico que as bênçãos de Deus são encontradas. Mas as bênçãos materiais, às vezes, podem entorpecer nossa sensibilidade em relação a Deus. A grande ironia é que quando temos mais a agradecer a Deus, geralmente agradecemos a Ele menos. Tendemos a nos lembrar de Deus em tempos de crise, mas não em épocas de prosperidade e paz. Deixa eu mostrar um versículo aqui para vocês. Quando você comer e estiver satisfeito, louve ao Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhe deu. Tenha cuidado para não esquecer o Senhor seu Deus, deixando de observar seus mandamentos, suas leis e seus decretos que estou lhe dando nesse dia. Caso contrário, quando você come e fica satisfeito, quando constrói casas requintadas e se instala, e quando seus rebanhos crescem e sua prata e ouro aumentam, e tudo que você tem é multiplicado, seu coração ficará orgulhoso e você esquecerá o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Você pode dizer para si mesmo, portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram esses bens e riquezas. Antes, te recordarás de Yahvé teu Deus, porque é Ele
o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. Deuteronômio 8, 17, 18. Mais do que qualquer outro fator, isso levou ao declínio e queda de grandes civilizações. Muitas pessoas que se tornaram ricas começaram a perder as mesmas qualidades que tornaram grandes as gerações anteriores. Tornaram-se menos motivadas por ideais e mais motivadas pela busca do seu próprio prazer. Eles pensam menos nos outros e mais em si mesmos. Elas começam a ser surdas e cegas para os necessitados. Elas se tornam, resumindo em uma única palavra, decadentes. O que acontece com as nações acontece também com indivíduos e famílias. Daí a primeira bênção, que o Senhor os proteja. Significa que Ele nos proteja da bênção que pode se transformar em maldição. Segunda, o Senhor faça com que seu rosto brilhe sobre você e seja gentil com você. Está lá em Números 6, 25. A palavra graça, ela tem associações cristãs tão fortes que às vezes nos esquecemos que ela foi inaugurada no Antigo Testamento. E o que é graça? O judaísmo é uma religião do intelecto, de estudo, de questionamento, de ideias, de argumentos e de vida na mente. O historiador Paul Johnson descreveu o judaísmo como rabínico, como uma máquina social antiga e altamente eficiente para a produção de intelectuais. No entanto, Provérbios 3, 4 diz o seguinte: não deixes a bondade e a verdade, prenda-os ao redor da garganta, escreva-os no tablete do seu coração. Então você encontrará graça e bom intelecto aos olhos do Senhor e dos homens. A graça tem precedência sobre o bom intelecto. Graça, em hebraico, é hesed, vem da palavra chen, né? A palavra a raiz de hesed é chen. Na oração que nós fazemos após ler um texto bíblico, a tradição diz que nós devemos orar por líderes espirituais que têm graça, benevolência e compaixão. Mas, uma vez, o poder do intelecto, ele é secundário às qualidades pessoais de sensibilidade e graça. Graça é a qualidade que vê o melhor nos outros e busca o melhor para os outros. É uma combinação de gentileza e generosidade. Que a presença do Eterno seja evidente em você. Que o Eterno viva e seja visível no rosto
que você mostra aos outros. Mas como essa presença deve ser reconhecida? Nunca com severidade, distanciamento ou austeridade, mas com um sorriso gentil que fala o que Abraham Lincoln chamou de os melhores anjos da nossa natureza. Isso é graça. Terceiro, o Senhor vire o rosto para você e te dê paz. Está em Números 6, 26. Normalmente nas Bíblias hebraicas, nas Bíblias em português está escrito: assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. Para fazer as pazes no mundo, precisamos estar em paz conosco mesmo. Para estar em paz conosco, precisamos saber que somos valorizados. Só que isso não costuma acontecer. As pessoas nos valorizam pelo que podemos dar a elas. Esse é o valor condicional que os sábios chamam de o amor que depende de uma causa. Deus nos valoriza incondicionalmente. Estamos aqui porque Ele queria que nós estivéssemos. Nossa própria existência testemunha o amor de Deus. Ao contrário de outros, Deus nunca desiste de nós. Ele não rejeita ninguém. Ele nunca perde a fé em nós, por mais que falhemos. Quando caímos, Ele nos levanta. Ele acredita em nós mais do que nós mesmos. É como se você estivesse no meio da multidão. A certa distância, você vê alguém que você reconhece. Essa pessoa é bem conhecida. Você a conheceu uma vez, mas brevemente. Você causou uma boa impressão nela. Ela se lembra de você. Ela sabe quem você é. Brevemente, os seus olhos se tocam. À distância, ela sorri para você. Sim, ela se lembra de você. Ela sabe quem você é. Ela está satisfeita por te encontrar e por ter tido esse contato visual. E você sabe disso, é pelo sorriso. Ela comunica essas coisas a você através do sorriso. Você se sente aliviado, você está em paz consigo mesmo. Você não é apenas um rosto anônimo na multidão. De alguma forma, seu valor foi afirmado. Esse, em termos humanos, é o significado de que o Senhor vire o rosto para você e lhe dê paz. Falamos de buscar reconhecimento. Isso é uma frase reveladora. Mais do que poder, riqueza, sucesso ou fama, ansiamos pelo que acreditamos que essas coisas nos darão: respeito, estima, honra, valor. Podemos dedicar uma vida inteira a essa busca, mas ela não é um bom caminho. O reconhecimento que conta na nossa vida é o nosso reflexo nos olhos de Deus. Ele nos ama pelo que somos e pelo aquilo que poderemos nos tornar. Ele ama o bem em nós, não o bem-sucedido, não sermos bem-sucedidos, persuasivos ou carismáticos. Ele ama o bem em nós. Ele ignora a imagem que tentamos projetar, porque nos conhece por dentro. Ele é a voz dentro de nós que diz: comigo você não precisa fingir. Eu conheço você. Eu te conheci antes de você nascer. Eu te conheço porque te criei e te fiz porque o mundo precisa de você. Isso mesmo. Você tem uma tarefa a realizar que só você pode realizar. Agora, portanto, seja forte e faça. Você não precisa buscar elogios. Não seja desviado do seu caminho pela crítica.
Não atropele o outro para ficar com a missão dele. Ela não te pertence. E aí, Deus estará conosco a cada passo para seguir esse caminho. Quando você se sentir mais sozinho, é aí que Deus está mais próximo. Isso é fazer contato visual com Deus. Este é o significado dessa bênção. Que o Senhor vire o rosto para você e lhe dê paz. O elemento mais profundo dessa bênção, no entanto, está no versículo final. Então, eles colocarão o meu nome nos israelitas e eu os abençoarei. Está traduzido pela Bíblia Hebraica, número 6:27. Eu achei uma tradução mais explicativa, que diz assim: assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas, e eu os abençoarei. No mundo antigo, magos, oráculos religiosos eram considerados como tendo o poder da bênção. Eles foram capazes de invocar forças sobrenaturais. Temos, por exemplo, o caso de Balaque, né, rei de Moabe. Ele disse ao profeta pagão Balaão, vou mostrar para vocês aqui. Um povo saiu do Egito. Eles cobrem a face da terra e se estabelecem ao meu lado. Agora venha e amaldiçoe essas pessoas, porque elas são poderosas demais para mim. Talvez eu consiga derrotá-los e expulsá-los do país, pois eu sei que eles que você abençoa são abençoados, e aqueles que amaldiçoa são amaldiçoados. A história bíblica de Balaão é uma sátira a essa ideia. Os contemporâneos de Balaão, e talvez ele próprio, acreditassem que a bênção ou a maldição estava ao alcance daquela pessoa, do profeta, mesmo que fosse um falso profeta como Balaão. Nada mais desperta o ridículo da Bíblia do que essa autoimportância. Balaão é levado a ver que seu próprio burro tem mais poderes espirituais do que ele. Não é a pessoa que tem poder sobre Deus, é Deus que tem o poder de se revelar à pessoa. E se assim ele desejar, ele pode entregar a um burro e não a uma pessoa, mesmo que ela seja religiosa. A santidade não é, embora seja frequentemente confundida, a importância pessoal. A verdadeira santidade é a transparência com o eterno. Este é o significado de então eles colocarão meu nome nos israelitas e eu os abençoarei. Não são os sacerdotes que abençoam o povo, mas Deus em si mesmo. Eles não têm poder algum. Eles são intermediários, canais pelos quais a bênção de Deus flui. O Midrash antigo diz o seguinte: a casa de Israel disse ao Pai: Senhor do universo, o Senhor ordena que os sacerdotes nos abençoe, precisamos apenas dessa bênção.
desvia a tua santa morada e abençoa o seu povo. E o Eterno responde: embora eu tenha ordenado que o sacerdote os abençoe, ficarei junto com eles para que vocês sejam abençoados. Não são os sacerdotes que abençoam o povo, é através deles que Deus abençoa o povo. Adam Smith, em sua obra-prima, A Riqueza das Nações, ele apontou que o interesse próprio, bem canalizado, levava ao bem-estar de todos. O próprio Smith sentiu que havia algo de religioso nisso e deu um nome quase religioso, ele chamou isso de mão invisível, é o que estava mais próximo possível da providência divina. Embora cada um de nós possa estar preocupado com o nosso bem-estar, e isso é normal, nós somos parte de algo maior que nós mesmos, de maneira que nem sempre podemos entender. Nossos fios separados, juntos é que eles ligam o motor. Um fio sozinho não faz o motor funcionar. O grande poeta e filósofo espanhol Judá Halevi, ele observou que quase todas as nossas orações estão no plural. Não oramos para que Deus me dê algo, oramos para que Ele nos dê algo. Abençoa-nos, ó Pai. Nós somos, um espírito de comunidade inscrito na liturgia. Nós pedimos ao nosso Deus que ouça as nossas orações, mas que abençoe ao povo como um todo. Quando Moisés orou em nome do povo, ele foi atendido. Quando ele orou para si mesmo, para poder entrar na terra prometida, ele não entrou. Halevi acrescenta que não há nada místico nessa ideia. Ele explicou assim: imagine você tentando defender a sua casa contra os inimigos. Existem duas maneiras de você fazer isso. Uma é construir um muro em volta da sua casa. A outra é combinar com todos os vizinhos e construir um muro em redor da cidade. O primeiro é mais caro, porque você vai ter que pagá-lo sozinho e oferece menos proteção. Agir com os outros para um bem comum, para que todos sejam abençoados, é mais fácil e mais seguro. Assim, ele disse, se oramos sozinhos por nós mesmos, confiamos em nossos próprios méritos, sobre os quais nunca podemos ter certeza, mas quando oramos juntos, combinamos os nossos méritos com os dos outros. A oração é como um muro protetor, mas a oração junto, a oração da comunidade é um muro muito mais alto. Não precisamos de piedade sobre-humana para perceber que os nossos destinos estão interligados. A oração feita pela comunidade, quando excluímos a primeira pessoa do singular e a substituímos pela primeira pessoa do plural, é quando somos abençoados, pois somos abençoados juntos. Proteção, graça e paz, essas são as bênçãos de Deus comunicadas pelos sacerdotes. Nós somos o que oramos. Se você procura entender um povo, observe suas orações. O povo judeu não pediu riqueza ou poder. Eles não tinham fome de império. Eles não tinham desejo de conquistar ou converter o mundo. Eles pediram proteção, que é o direito de viver verdadeiramente sem medo, pela graça, com a capacidade de ser um agente para o bem dos outros.
e a paz, o shalom, a plenitude de ser que cada um de nós traz, né? Esses nossos dons individuais, devemos trazê-lo para o bem comum. Para isso Deus nos deu. Era por isso que os nossos ancestrais oravam, e ainda é tudo o que precisamos orar. Shabbat Shalom.